Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Silvares Quintanilha e eu vou dar início ao primeiro capítulo, né, a primeira parte do primeiro capítulo do livro. É, então, assim, já na introdução, o livro levanta, assim, não exatamente um questionamento, mas ele fala de como que a gente sabe se algo é vivo ou não. É, então, assim, os seres considerados vivos, como por exemplo esse passarinho, e os não vivos, como uma rocha, apesar de serem compostos pelos mesmos átomos e por átomos e moléculas, né, não exatamente os mesmos, e sujeitos às mesmas leis da física, eles possuem níveis de organização e interações com o meio de formas distintas. Então, frequentemente, eles são separados por sua capacidade de obter energia e materiais do ambiente, para criar novas moléculas, crescer em tamanho, manter e reparar suas partes e reproduzir. Assim, apesar disso, apesar de a gente ter essa listinha aqui falando dos organismos vivos, nem todos conseguem bater, assim, conseguem cumprir todos esses requisitos, como, por exemplo, animais inférteis que estão vivos, mas não conseguem reproduzir. Então, é só um adendo, né? E o livro, ele cita esse Norman Horowitz, que eu não sei se eu estou falando certo o nome dele, mas ele foi um pesquisador encarregado de monitorar o rastreio de vida em Marte na, com a sonda Viking lá em, acho que 1976. E, de acordo com ele, ele fez uma listinha do que ele esperava encontrar nessa vida em Marte. Então, seria um organismo com capacidade de replicação, com capacidade de catálise e mutabilidade. Então, o que a gente vai ver através da bioquímica é uma forma de ressaltar essas características nos organismos vivos. É, e a bioquímica, então, é o estudo da vida em seu nível molecular e químico. E o livro mesmo diz pra gente que é muito mais intuitivo, e eu super concordo, que a gente estude a bioquímica compreendendo o seu contexto, né? A gente está falando de vida. Então, a minha parte aqui é falar sobre os procariotos. Então, duas considerações. Já desde o século, acho que 17, assim, que a gente já tem, baseia a vida no conceito de célula. Então, unidades morfológicas, é, a menor unidade de vida, né, que seria a célula. E que hoje a gente considera os procariotos o meio de vida mais simples, mas lembrando que eles também passaram por milhões de anos de adaptação, né? E aqui eu sei que o Oscar vai falar disso muito melhor, muito aprofundado. Eu só quis trazer assim, tipo, não cair de paraquedas com os procariotos. Então, uma das teorias mais aceitas, ai gente, desculpa pelo barulho. Uma das teorias mais aceitas sobre a origem da vida é que no início do período que nós chamamos de pré-cambriano, aqui especificamente não é um arqueano, as condições da Terra foram como é que eu posso dizer? Elas proporcionaram, então, com a junção de gases, os raios ultravioletas, e descargas elétricas, ela proporcionou de que moléculas simples começassem a se agrupar e formassem biopolímeros. Ao longo do tempo, esses biopolímeros foram envoltos por moléculas de água, formando os coacervados. E aí, essa daqui seria a origem primitiva das células. Seriam os primeiros procariotos. E aí, muito tempo depois, a gente perdeu alguma coisa aqui no meio, aqui, mais ou menos nessa paleoarqueana, mas depois surgiram as cianobactérias. E aí, por fim, no fim desse ano arqueano, a gente teve as células nucleadas. E aí, então, as células hoje a gente pode separar, então, em dois grandes grupos. O grupo dos eucariotos, que são as células nucleadas, que eu acredito que a Cléo vai falar na semana que vem, e o grupo dos procariotos, que, apesar de conter um material genético, esse material genético não é encapsulado. Ele não tem uma cápsula nuclear separando esse material genético do resto do, do resto do organismo. É, são seres unicelulares, relativamente simples, então, são simples quando a gente compara com as células eucarióticas, né? São extremamente adaptáveis, o metabolismo variado, e elas são profícuas mesmo em considerações, em condições adversas, o que lhes permite ser os seres mais numerosos da Terra. Elas variam de tamanho de 1 a 10 micrômetros e são delimitadas por uma bicamada lipídica externa.
E como eu falei do nucleóide, apesar delas não terem lá o envelope nuclear, elas contêm um material genético que, quando condensado, dá origem ao nucleóide. O citoplasma é cheio de ribossomos, é rico em ribossomos e enzimas e também em RNA. E apesar delas não terem essa divisão de organelas como a gente vê na célula eucariótica, elas possuem mesossomos, e eu achei isso aqui muito sensacional, porque são dobras dessa própria bicamada lipídica, são dobras onde podem ocorrer, como é que se diz? Atividades especializadas ou atividades enzimáticas, até mesmo replicação de DNA nesses mesossomos. Um exemplo de procarioto que é muito estudado é a E. coli, e até os autores falam que vão utilizar ela bastante como exemplo, exatamente por ser o mais estudado, né? O que mais se tem informações. E aí, falando sobre forma e função, as bactérias elas podem assumir diferentes formas, né? Então, existem as bactérias cilíndricas, que são os bacilos, as esféricas, que são os cocos, e as alongadas, que são os espirilos. Elas possuem uma parede, podem possuir ou não uma parede polissacarídica, e ela pode ser rígida ou pode ser gelatinosa, e isso está ligado à manutenção do meio interno desses organismos e também a defesa contra a defesa do hospedeiro. Algumas também podem ter flagelos, que são esses prolongamentos aqui que auxiliariam na locomoção, e pile. Esses pelinhos aqui que estão na imagem, eles podem servir para adesão desse organismo no tecido do hospedeiro e também para algumas, a maioria faz de outra forma, né? Mas algumas conseguem passar seu material genético pelos pili também. E aqui eu já fiz uma divisão que, de acordo com o livro, que eles separam em bactérias e arqueia. E os organismos que são mais dessa arqueia, eles são pleomórficos, ou seja, eles podem modificar a forma deles de acordo com o ambiente. Mesmo porque esses arqueios, acho que eu vou falar até mais para frente, eles estão mais ligados a lugares mais inóspitos, assim, né? Então, seriam locais muito específicos. E aí, como eu falei, né, da classificação, existe uma classificação que separa entre bactéria e arqueia, que teriam sido gerados a partir de um precursor comum. E apesar das semelhanças, os eucariotos, Ai, meu Deus, peraí, apareceu. Os eucariotos teriam vindo desse ramo de arqueia e não de bactéria, apesar de serem parecidos, né? E os exemplos que a gente tem canônicos dos procariotos são as bactérias, as cianobactérias e os arqueais. Outra classificação poderia ser de acordo com o seu metabolismo. Então, é, uma pergunta: o organismo produz o seu próprio alimento? Sim. Então, eles são autotróficos. É, tem clorofila? Se tem, então são fotoautotróficos. Um exemplo de fotoautotróficos são as cianobactérias. Não tem clorofila? Então são os quimiolitotróficos, que são, por exemplo, a grande parte do grupo Archaea consegue produzir seu próprio alimento a partir de moléculas inorgânicas. Agora, ele produz seu próprio alimento? Não. Então, são os seres heterotróficos que fazem absorção. Então, um exemplo disso são as bactérias. E os heterotróficos, eles podem ser divididos ainda em aeróbios, como, por exemplo, a Mycobacterium tuberculosis, as anaeróbias facultativas. A E. coli, ela é uma aeróbia, só que em condições de pouco ou nenhum oxigênio, ela consegue fazer fermentação. Então, ela é uma anaeróbia facultativa. E os anaeróbios obrigatórios, como, por exemplo, a tetane. Eu não lembro o primeiro nome da tetane, mas ela é uma anaeróbia obrigatória.
E por fim, o livro fala mais uma classificação que seria a mais simples, que é onde eles separam os procariotos em micoplasma, que seria a menor unidade, né? São organismos que não possuem uma parede externa, eles só possuem a membrana deles. E as bactérias elas poderiam ser divididas em gram positivo e gram negativo. A coloração de gram, quando você expõe a bactéria, se ela é positiva, ela não tem essa membrana externa, então ela é corada. Agora, a bactéria gram negativa, ela tem uma parede extra que faz com que a coloração não fique agregada, que a coloração saia. Então, essa bactéria gram-negativa, ela não é corada. Então, seria mais uma das classificações dos procariotos, de acordo aí com a capacidade de coloração. E aí, então, depois disso, acho que só semana que vem a Cleo vai falar dos eucariotos. É isso, pessoal. Obrigada.